Transmissão ao vivo. Hoje eu vou falar sobre vegetarianismo. E é um tema muito interessante e também muito importante, muito atual. Mais de 15% dos brasileiros se consideram vegetarianos hoje em dia. Isso foi uma pesquisa que foi divulgada há pouquíssimo tempo. Então, 15% de uma população de um país inteiro, que é um país enorme, né? A gente pode dizer que muita gente se declara vegetariano hoje em dia. Por isso eu escolhi esse tema, por ser um tema tão importante, que está tão em voga e que é necessária a orientação e as dicas de um profissional da saúde, um profissional nutricionista. Então é por isso que eu estou aqui hoje com vocês, para falar sobre o vegetarianismo, tirar as principais dúvidas, falar o que é mais fundamental que vocês saibam e, de certa forma, discutir um pouco sobre esse assunto e esse tema tão importante. Então, vamos lá? Muito bem. Existem vários tipos de vegetarianismo. Já vou começar pela definição. O vegetarianismo é um tipo de dieta que as pessoas escolhem para seguir durante a vida delas. Então, o vegetarianismo também pode ser subdividido em várias outras classes, tá? Vou dizer classes, mas são tipos de vegetarianismo. Então, o vegetariano estrito, que é o vegetariano mesmo, a gente não precisa dizer este nome estrito, mas o vegetariano, ele simplesmente come alimentos de origem vegetal, tá? Isso não inclui leite e derivados, isso não inclui peixe, tá? Não existe peixetarianismo, tá, gente? Muita gente fala, eu sou vegetariana, mas eu como peixe, às vezes. Então, essa pessoa não é vegetariana, tá bom? O vegetariano, ele não come nada de origem animal. Talvez ele coma mel, né? Porque, por exemplo, os veganos, que eu vou falar hoje também sobre veganismo e o que significa o termo vegano, os veganos já não comem o mel, por exemplo, que é a abelha que faz, né? A abelha que faz o mel. Então, os veganos não concordam em comer o alimento da abelha. Mas os vegetarianos, sim, porque o mel não é de origem animal, ele não é animal, o mel em si. Muito bem. Então, não come ovo, não come leite e derivados. As pessoas que comem ovo são ovo-lacto-vegetarianos, quer dizer, comem ovo, leite e derivados do leite. Então, isso é o ovo-lacto-vegetariano. O vegetariano ou vegetariano estrito não come nenhum desses alimentos que eu acabei de falar, nem ovo de nenhum animal e nem leite e derivados de nenhum animal, tá? Então, começando pela definição, isso é o vegetariano. Muito bem. Então, o ovo vegetariano come ovo, o ovo lacto-vegetariano come ovo, leite e derivados, e o lacto-vegetariano não come ovo, mas come leite e derivados. Tá certo? Então, por definição, esse é o nome que se dá para as dietas que certas pessoas escolhem para o seu estilo de vida. Muito bem. Outra questão importantíssima, a escolha. Por que ser vegetariano? Por que adotar essa dieta que é o vegetarianismo? Muito bem, tem muitas questões envolvidas nisso, tá? Primeira delas é a questão ambiental, né? A gente sabe, hoje em dia, que o que a gente pode fazer de mais impactante para o meio ambiente é parar de comer carne. Isso não tem discussão. Mais do que você trocar seu carro pela sua bicicleta e não usar mais carro, mais do que você usar transporte público, metrô, ônibus, deixar seu carro na garagem, mais do que você parar de consumir plástico, mais do que qualquer coisa que você possa pensar
que esteja contribuindo para o meio ambiente, para a questão ambiental, é menos efetiva e menos impactante do que parar de comer carne neste planeta. E, gente, eu preciso falar sobre isso. Essa é uma questão extremamente importante, porque não dá mais para fechar os olhos para essa questão, né? A gente vive num planeta que está extremamente desgastado pela questão da quantidade de ser humano que existe no planeta, isso tende a aumentar. E o jeito que a gente come carne hoje em dia é insustentável. Ele não pode mais continuar nessa frequência. Eu falo isso baseada na dieta do brasileiro, que muitas vezes come carne em todas as refeições do dia. Então, vamos lá, vamos analisar, vamos por partes. De manhã, come lá um misto de queijo com presunto ou com peito de peru, né? Enfim, alguma carninha ali no meio do sanduíche. Muito bem. Aí no lanche da manhã vai lá e pede uma esfirra de carne. No almoço, claro, pede um bife, né? Ou come uma feijoada que tem carne. Aí no lanche da tarde vai lá e pede mais um enroladinho de presunto e queijo. Tá, tô dando uns exemplos bem trashes, tá? Mas assim, isso acontece. E não é tão raro acontecer. E no jantar, uma pizza de calabresa, ou um sanduichinho, uma carninha, um escondidinho de carne seca. Vocês percebem a quantidade de carne que nós brasileiros, que a cultura do brasileiro tem? Isso porque a gente tem muita fartura de carne no nosso país. A gente é um dos maiores, se não o maior exportador de carne do planeta. E é aí que entra a questão ambiental. Por que é tão importante isso? O nosso país, ele é o celeiro do mundo. E isso está custando a Amazônia, pessoal. A gente precisa ter consciência disso agora. Tá? Eu vou contar uma historinha para vocês aqui, que é muito chocante, pelo menos para mim foi. Eu sou filha de uma antropóloga e ela trabalha com índios na Amazônia desde 70 e poucos, tá? 73, por aí, ou seja, faz muito tempo. E quando eu era criança, eu tinha uns 9 anos, eu fui para a aldeia com ela pela primeira vez, lá no Pará, tá? Uma aldeia que fica perto de Altamira. E aí a minha memória mais antiga dessa viagem foi que a gente tinha que pegar um avião de São Paulo até Belém, e aí em Belém a gente pegava um outro aviãozinho, né, de Belém até Altamira, um aviãozinho pequenininho naquela época. Isso já tem uns 20 e muitos anos atrás, tá? Mas vamos lá. Então a gente tinha que pegar um aviãozinho para ir de Belém até Altamira. E nesse percurso de Belém até Altamira, a minha memória infantil era que eu fiquei o tempo todo olhando pela janela do avião e eu vi aquele tapete, né, verde, que era a Amazônia. Isso durante muito tempo, muito tempo, durante a viagem inteira eu fiquei admirando aquele tapete. Eu até me lembro de ter pensado: nossa, se esse avião cai aqui, nunca mais ninguém acha a gente, porque a gente sobrevoou sobre a Amazônia durante muito tempo. E eu lembro de ter ficado com essa memória de, meu Deus, isso aqui é muito grande, isso aqui é muito vasto. Muito bem. Passaram-se 20 anos, eu voltei para a Amazônia, porque eu fui fazer um trabalho lá com a minha mãe, de fazer uma pesquisa sobre a alimentação dos Assurini, que é o povo indígena que ela trabalha. E eu fiquei com essa expectativa, né? Eu falei, bom, vou pegar o aviãozinho de novo e eu vou ver a Amazônia de novo, de cima, né, do avião. Muito bem. Aí chegou em Belém, peguei o avião com a minha mãe e a gente foi de novo. E para minha triste e lamentável surpresa, eu só vi pasto. E eu não vi mais a Amazônia, gente. Eu não vi. E eu fiquei naquela, meu Deus, cadê? Cadê aquele tapete verde que eu vi há 20 anos atrás? Cadê?
E se a gente cair agora? A gente cai num pasto. E eu só via pasto, pasto e plantação de soja, pasto e plantação de soja, e a gente chegou em Altamira. Então, gente, é uma questão muito séria. Eu não tinha noção do quão sério era até eu ver com os meus próprios olhos. Eu não estou exagerando, estou falando a verdade para vocês, tá? Então, assim, a gente precisa ter consciência imediatamente sobre os danos que a pecuária está causando para a nossa Amazônia, porque ela é nossa, tá? Ela pode ser do mundo inteiro também, mas é território brasileiro a maior quantidade. E quem que vai proteger isso? Nós mesmos. Então, como que a gente pode fazer isso da forma mais efetiva agora? É diminuir, pelo menos reduzir o consumo de carne vermelha, tá? Isso é fato. Então, fiquem com essa informação e reflitam sobre isso depois, tá? Muito bem, além disso, além do desmatamento da floresta amazônica, o cultivo da soja para ser a ração do gado também é outro fator que faz com que haja mais monocultura. E monocultura, para a questão ambiental, também é gravíssimo, tá? Por quê? Porque a gente destrói o solo, a gente esgota o solo, né? E aí a gente também usa muito agrotóxico para o cultivo da soja. E aí a gente polui todos os nossos solos e o lençol freático e, consequentemente, os rios e os mares e os peixes. E aí, quando a gente vai comer peixe, a gente come peixe cheio de metal pesado, porque o metal pesado é do agrotóxico, né? Um dos componentes do agrotóxico é um metal pesado. Então, assim, só desgraceira braba, né? Muito bem. Além disso, pessoal, o boi, né, solta muito gás metano pela digestão do pasto, da ração, etc. e tal. Então, assim, é uma questão de gasto de água também, para irrigar toda essa plantação, para também criar todos esses bois. É uma questão da plantação de soja de monocultura, do desmatamento da Amazônia. Ou seja, é grave, é muito grave. Mas aí, qual outra questão que não a questão ambiental, a questão sustentável? Tem muita gente que se sensibiliza com a questão dos direitos dos animais, eles não têm como se defender. Então, tem muita gente que veste a camisa e que realmente vira vegetariano, torna-se vegetariano pela questão dos animais, que também é uma causa muito nobre, né? E também tem a questão de saúde, que é onde eu vou entrar agora, que é importantíssimo eu deixar claro aqui para vocês que a dieta vegetariana, ela tem resultados muito positivos no combate a doenças cardiovasculares e doenças crônicas. Isso é indiscutível também, já tem muitos estudos científicos comprovando isso, tanto em relação à dieta vegetariana quanto à dieta plant-based, que eu vou deixar para uma próxima live para falar da dieta plant-based, que é a dieta baseada em plantas, tá? Na próxima live eu falo sobre isso, prometo. Mas a questão é que quando a gente deixa de consumir carne ou, né, alimentos de origem animal de um modo geral, então carnes vermelhas, principalmente, tá? Por exemplo, carne de boi, carne de porco, principalmente, e derivados, né? Leite e derivados, então leite, queijos, creme de leite, etc. A gente diminui drasticamente, se não totalmente, a quantidade de gordura saturada que a gente consome, tá? E a gordura saturada, ela está sim relacionada ao aumento das doenças cardiovasculares, então infarto, acidente vascular cerebral ou acidente vascular encefálico, como a gente chama hoje, né? A aterosclerose, que é justamente o entupimento das artérias, que pode provocar esses acidentes. Câncer. Então, a gente já sabe que uma dieta vegetariana, ela ajuda a diminuir a incidência de câncer, enfim, muitas doenças crônicas que a gente vê muito hoje em dia. Então, tudo que está relacionado ao estilo de vida, e estilo de vida inclui principalmente a alimentação, a forma como que você se alimenta, mas também se você pratica ou não exercício físico, se você dorme bem ou não,
se você mora num ambiente que está poluído ou que não é poluído, se você tem um trabalho estressante ou uma vida estressante, tudo isso é estilo de vida, tá? Mas a alimentação é aquilo que a gente faz pelo menos 3 vezes ao dia, durante todos os dias de nossas vidas. Então, realmente é a questão que mais impacta na nossa saúde diretamente. Vocês concordam comigo? Porque é algo que a gente faz todos os dias, mais de 3 vezes por dia, se não, no mínimo 3 vezes por dia, né? Café da manhã, almoço e jantar. Então, se a gente tem uma dieta vegetariana, consequentemente, o colesterol vai ser menor, tá? Porque o colesterol alto, principalmente a fração LDL, que é a fração mais perigosa, que ela se deposita mais facilmente nas nossas artérias, ela vem esse colesterol é proveniente de alimentos de origem animal, tá? Que é a gordura saturada que eu estava falando para vocês, que está presente nas carnes vermelhas e nos leites e derivados, tá bom? E claro, também o colesterol não é só em relação a isso, tá? Mas tem também a questão da atividade física e do excesso de carboidratos simples. Mas a gente sabe que o consumo exagerado de gorduras saturadas está totalmente relacionado a doenças crônicas e doenças cardiovasculares. Muito bem. Por que, Karina? Porque essa gordura, a gordura saturada, ela é extremamente pró-inflamatória, tá? Então, quando a gente consome em demasia, tudo isso que eu tô falando é regularmente, durante longo período e numa quantidade a mais do que a gente precisa, tá? E daí vocês vão me falar, tem gente que questiona, mas a gordura de coco também é uma gordura saturada. Claro, a gordura de coco também entra na classe das gorduras saturadas, mas quanto de gordura de coco a gente come por dia, ou por mês, ou por semana, enfim, é um pouquinho, né? Quanto que, se a pessoa come 3 vezes ou 2 vezes por dia carne vermelha, olha aí, por dia, né? Quer dizer, é uma grande quantidade. Então, isso com certeza vai acarretar em acúmulo ou excesso de gordura saturada na dieta do indivíduo. Muito bem, já falei em questão, né, das doenças em relação ao excesso de gordura saturada, mas também eu queria dizer para vocês que quando a gente come excesso de carne, tá? E principalmente carne, né? Carne tanto vermelha quanto carne de frango, a gente não dá espaço para outros alimentos. Então, a dieta do brasileiro, ela é muito pobre em fibras. E isso se dá justamente porque a gente tem abundância de carne, né? Excesso de alimentos de origem animal, então carne, leite e derivados, e um pouquinho só de vegetais. Então, de legumes, de verduras, de leguminosas, de frutas. Então, o brasileiro, se você for comprar uma marmita na rua, vamos ser realistas. O que vem na marmita? 1 quilo de arroz branco, né? Um pouquinho de feijão, uma rodela de tomate, uma folha de alface. Quando vem? Porque muitas vezes não vem, né? Aí lá, a mistura, que é a carne, às vezes um ovo e batata frita. Então, vamos analisar essa refeição, né? Essa composição. O que tem aí dentro? Carboidrato, proteína e gordura, muita gordura, só. Vocês percebem que não tem fibra praticamente, só um pouquinho do feijão, o feijão tem fibra um pouquinho, mas o arroz branco, por exemplo, ele é totalmente sem fibra, né? O arroz branco justamente ele foi polido até tirar totalmente a casquinha dele, que é onde tem a fibra dele. Então não tem fibra, não tem vitamina, não tem mineral nessa refeição. Tem um pouquinho de mineral na carne, mas a gente sabe, gente, que os compostos bioativos, os antioxidantes, que são aqueles que vão justamente fazer o efeito contrário da carne e da gordura saturada, que é pró-inflamatória, ou seja, eles têm uma ação antioxidante e anti-inflamatória, a gente não come. O brasileiro não tem na dieta. Então, é óbvio que isso vai dar ruim, né? Como dizem, vai dar ruim, não vai dar certo. Então, é isso, a gente precisa prestar atenção. E isso também, eu gostaria de começar a falar
basicamente e principalmente da dieta do vegetariano. Então, voltando o foco para o vegetarianismo, quem adota a dieta vegetariana, por qualquer questão que seja, dessas que eu já tenha dito aqui hoje, tem que prestar muita atenção na composição da dieta como um todo, tá? Então, tem muita gente que, né, se torna vegetariano, vegano, não recebe orientações de um nutricionista e começa a comer errado. E isso foi justamente o que aconteceu comigo. Teve uma época, né, logo que eu fiz essa transição, que eu era chefe de cozinha, trabalhava com restaurantes, né, em cozinhas profissionais, e eu estava muito doente, estava muito mal. E aí, de repente, eu virei crude vegana, que aí é um outro tema também para uma próxima live, que é pessoas que comem só cru, né, alimentos de origem vegetal, veganos, mas cru, tudo cru, nada cozido. E aí eu fiz essa transição, então, quer dizer, foi uma transição muito repentina e muito drástica, né? E eu ainda não era nutricionista nessa época, eu tinha só a minha formação em gastronomia. Então, o que aconteceu? Eu não soube harmonizar e equilibrar a minha dieta. Então, o que eu tô falando para vocês é uma experiência minha própria, que eu senti na pele, pessoal. Então, assim, eu realmente eu não soube equilibrar, não soube comer direitinho. Eu não procurei um nutricionista, o que foi um grande erro. E aí eu comecei realmente a ter umas deficiências nutricionais, a me sentir mal, me sentir fraca, ficar meio pálida. Mas isso, gente, é quando a gente não sabe o que a gente tem que comer. Então, a grande questão... E foi aí que eu decidi virar nutricionista, para justamente entender tudo o que o nosso organismo precisa para ser saudável, através da alimentação, claro, né? E o que eu tenho para dizer para vocês hoje aqui é o seguinte: primeiro de tudo, procurem um profissional nutricionista, independente se você é vegetariano ou não. O nutricionista vai saber te dizer exatamente o que você deve comer, a quantidade que você deve comer, como você deve comer e tudo isso. É o nutricionista que estuda 4, 5 anos e se forma e faz especialização para isso, tá? Então, confiem nos profissionais, a gente estuda muito para falar tudo isso para vocês e para conduzi-los a ter uma saúde integral. Mas o que eu tenho para falar para os vegetarianos ou para as pessoas que estão querendo se tornar vegetariano ou minimamente diminuir e reduzir o consumo de carne da alimentação? A pessoa, de repente, ela não quer se tornar vegetariana para sempre. Ela quer reduzir e comer a carne, ou peixe, ou frango, ou ovo, sei lá, de vez em quando. O que eu acho muito válido, né? Porque a mínima redução de carne já é maravilhosa para a nossa saúde. Agora, para quem realmente se tornou vegetariano, vegano, o que eu tenho para dizer é o seguinte: a gente precisa ter conhecimento, a gente precisa buscar informação para ter uma alimentação equilibrada nutricionalmente. É justamente por isso que eu tô aqui fazendo essa live, para deixar para vocês o máximo de informação que eu posso para contribuir um pouquinho com a saúde de vocês. Então vamos lá. O que geralmente falta numa alimentação vegetariana? Primeiro, proteína. As pessoas não sabem como incluir proteína na alimentação vegetariana. Então, da onde que vem a proteína de origem vegetal, gente? Basicamente, vem das leguminosas, que são os feijões, todos os tipos de feijão. Então, feijão preto, feijão fradinho, feijão carioquinha, feijão manteiguinha. Ixi, tem muito tipo, feijão branco, qualquer tipo de feijão. Outras leguminosas, grão de bico, lentilha, ervilha, amendoim, tá? Tudo isso é fonte de proteína vegetal, ok? Muito bem, outras fontes de proteína da alimentação vegetariana. Tofu, que é da soja, né? Mas aí que vem uma informação importantíssima. Pessoal, a soja ela é uma leguminosa, assim como os feijões, porém, é uma leguminosa que tem uma digestão muito difícil.
A gente não deve comer a soja em grão ou a soja de qualquer tipo sem ser fermentada antes. Por quê? O processo de fermentação da soja, ele faz com que as bactérias, né, os fungos, né, a levedura que fermenta a soja, ela vai pré-digerir essa soja para a gente. Então, quando a gente receber essa soja já fermentada, ela já vai estar sem os fatores antinutricionais que ela tem em excesso, em demasia, e ela também vai ser de muito mais fácil absorção, tanto proteica quanto dos minerais, e muito mais fácil digestão, tá? E ela não vai atrapalhar a absorção de outros nutrientes, que é isso que acontece quando a gente come a soja sem ser fermentada. Então, derivados da soja, o tofu principalmente, e aí eu vou frisar aqui que tem que ser o tofu orgânico, tá bom? Porque o tofu não orgânico é feito de soja transgênica. A soja transgênica, aquela lá, a mesma daquele pasto que eu acabei de falar para vocês, que leva muito agrotóxico, que foi mudada, né, alterada geneticamente. Então, a gente ainda não sabe os reais efeitos do consumo de transgênicos na nossa saúde. Então, por favor, priorizem o consumo do tofu orgânico, tá bom? É carinho? É carinho, mas, gente, eu prefiro investir em comida do que investir em remédio depois, em hospital, em plano de saúde, etc, que é muito mais caro, né? Além disso, eu estou contribuindo para o meio ambiente, eu não estou favorecendo a poluição dos nossos rios, solos, etc. E eu como saudável, eu não estou comendo veneno, tá? Então, fica a dica aí, hashtag fica a dica. Muito bem, então, tofu, todas as leguminosas, um pouquinho das oleaginosas. Então, as oleaginosas, elas têm um pouquinho de proteína sim, mas elas têm mais gordura e fibras do que proteína. Então, elas não podem ser consideradas fonte de proteína. Mas se a gente coloca, de repente, uma oleaginosa, vou traduzindo, tá? Oleaginosas são castanhas, nozes, amêndoas, então, avelã, castanha do Pará, castanha de caju, que mais? Macadâmia, avelã, acho que já falei, né? Essas são as oleaginosas, tá bom? Sementes. Semente de girassol, semente de abóbora, elas também têm um pouquinho de proteína na composição delas, tá? Então, tudo isso que eu falei aqui tem que entrar na alimentação do vegetariano, ok? Outra dica importantíssima que eu preciso falar aqui para vocês é que a combinação das leguminosas com cereais, ela é riquíssima. Então, o nosso famoso arroz com feijão. Gente, o arroz com feijão, o feijão é uma leguminosa, como eu já expliquei aqui para vocês. E o arroz é um cereal. Se for integral, então melhor ainda. A combinação do arroz com feijão, ou seja, de uma leguminosa com um cereal, o que acontece? Os aminoácidos desses dois tipos de alimento, eles se complementam. E aí eles formam um complexo de aminoácidos muito rico nutricionalmente. Então, os tipos de aminoácidos, eles se complementam, formando uma proteína de alto valor biológico, tá? Então, sempre que vocês comerem uma leguminosa, tentem associar com o cereal. Então, outros exemplos que não do feijão com arroz. Por exemplo, se vocês forem fazer um lanchinho da tarde, é uma combinação também muito bacana. Sabe aqueles biscoitinhos de arroz integral? Que tá super, né, super fácil de achar hoje em dia, não é caro, é super barato. Pega um biscoitinho daquele e passa romos de grão de bico em cima. Olha aí. O biscoitinho de arroz integral é de arroz integral, então é um cereal. E a pastinha de grão de bico, romos, é uma leguminosa. Então os dois também vão se complementar e vão formar uma cadeia de aminoácidos e uma proteína de alto valor biológico. Então, sempre tentem associar um cereal com uma leguminosa. Quais outros cereais, tá? Só para dar uns exemplos aqui para vocês, para ficar mais prático. Aveia é um cereal, cevadinha é um cereal, quinoa é cereal, trigo em grão é um cereal. Que mais? Enfim, todos esses cereais, além deles complementarem os aminoácidos das leguminosas, eles são ricos em complexo B.
que faz bem para o cabelo, que faz bem para dar mais energia para o nosso corpo, porque eles fazem parte do metabolismo energético do nosso organismo. Enfim, gente, é só coisa boa, tá? Então, tá aí uma dica valiosíssima. Por isso que, lembre-se, se vocês já... Agora eu vou entrar, então, no assunto dos suplementos, porque eu ia falar sobre suplementos, então já vamos aproveitar e entrar nesse assunto. Se vocês repararem, as proteínas vegetais que estão disponíveis hoje no mercado como suplementação para dietas, né, que são mais pobres em proteínas, quando a gente vai procurar um whey protein, whey eu não posso falar que é whey, porque o whey é sempre da caseína do leite, tá? Então é derivado de leite. Mas a proteína vegetal que faz as vias do whey, vamos dizer assim, em termos de suplementação, ela é sempre feita ou de arroz, então é proteína isolada de arroz ou proteína isolada de ervilha. E as melhores, que têm um perfil aminoácidico rico, são aquelas que têm os dois, a proteína de arroz e a proteína da ervilha. Justamente por isso, percebem? A ervilha é uma leguminosa e o arroz é um cereal. Por isso que é tão importante a gente ter essa combinação sempre na dieta vegetariana. Então, atentem-se a isso. Muito bem. Então, o que mais que falta falta entre aspas, tá? O que mais que normalmente a gente vê que provoca uma carência nutricional ou que falta na alimentação do vegetariano? Além da proteína, como eu acabei de falar aqui, também tem a questão da B12, né? A vitamina B12, ela está presente só nos alimentos de origem animal, carne ou miúdos, né? Vísceras, etc. Então, pessoal, aí eu já vou entrar no assunto mesmo da suplementação. Nesses casos, eu recomendo a suplementação de vitamina B12. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, não são só os vegetarianos que têm deficiência de B12. Muitos onívoros, que esse é o nome que as pessoas que comem carne levam, ao contrário do que muita gente acha que é carnívoro, né? Carnívoro é aquele que só come carne mesmo, mais nada, tá? Isso é carnívoro. Mas o onívoro come carne, vegetais, leite derivados, tudo mais, tá bom? Então, muitos onívoros têm muita deficiência de vitamina B12. Então, a gente precisa estar atento, por isso que é tão importante, não só os vegetarianos, mas todos os indivíduos procurarem o profissional nutricionista para saber se existe alguma carência nutricional alimentar e entrar com suplementação, se for o caso. Então, por exemplo, eu suplemento B12, tá? Eu tenho um metabolismo da B12 um pouco deficitário, então eu suplemento B12 mesmo, porque eu como muito pouca carne, né? Eu tenho uma alimentação majoritariamente vegetariana. Então, a suplementação com B12 ela é super fácil, e é recomendável em muitos casos, tá bom? E ela não faz mal, não tem contraindicação nenhuma. Mas é interessante procurar um nutricionista para ele te indicar o melhor suplemento, porque existem suplementos e suplementos por aí. Não é qualquer um que é bom. E só o nutricionista vai saber escolher qual é o melhor para vocês, porque só nós é que estudamos qual é o nutriente, qual é a melhor forma de absorção, qual é a melhor forma de administração, se é via oral, se é sublingual, enfim, tá? Então, aí eu vou falar para vocês procurarem um nutricionista mesmo, ok? Então, a B12 eu já falei. Outra questão, o ferro. O pessoal que vira vegetariano fica anêmico. Tô cansada de ouvir isso. Isso é verdade, pessoal? Pode ser, como pode não ser. Isso depende muito. Mas existe muito onívoro com anemia também. Muito onívoro anêmico. Então, ser vegetariano não é uma sentença de que vai ser anêmico, tá? Então, onde que a gente vai encontrar o ferro na alimentação vegetariana? Principalmente nos alimentos verdes escuros, nos folhosos verdes escuros, e nas leguminosas, ou seja, nos feijões, lentilha, ervilha, grão de bico, que eu já falei aqui para vocês. Então, pessoal, vegetarianos têm que comer muita couve, brócolis,
chicória, escarola, rúcula, que mais? Alimentos verdes escuros de um modo geral, tá? E muita leguminosa. E a digestão tem que estar boa, tá? Então, assim, o organismo, o trato digestório tem que estar funcionando muito bem para a gente conseguir digerir, absorver, né? E metabolizar esse ferro. Muito bem. Outro nutriente que muita gente tem medo de ter carência quando se torna vegetariano ou vegano, o cálcio. Porque muita gente diz que o cálcio é só em leite ou derivados de leite. E não é bem assim, tá, pessoal? Porque cálcio a gente também encontra nos vegetais verdes escuros. Então, espinafre, couve, todos esses que eu já falei aqui agora. Então, assim, cálcio a gente também consegue, e principalmente no tofu e no gergelim. Por isso que é tão legal a gente colocar tahine na alimentação do vegetariano. Porque o tahine é uma pasta feita de gergelim. É só o gergelim moído até ele virar uma pasta. Então, o gergelim e o tofu são ótimas fontes de cálcio vegetal pro vegetariano, ok? Então, não vem com essa de que virou vegetariano, tá cheio de carência nutricional. Não, não é verdade. Mas precisa comer direitinho, precisa comer bonitinho. Não adianta virar vegetariano, vegano e comer só junk food vegana, junk food vegetariana, que, ó, tá cheio. Então, a pessoa vira vegetariana e come o quê? Batata frita, macarrão, pão e o que mais? Só, né? Sei lá, tudo que me veio na cabeça. O que é isso, gente? É puro carboidrato simples. Sem fibra, sem minerais, sem vitaminas, sem nada. Isso não é uma alimentação vegetariana, concordam? Então, a gente precisa ter consciência, precisa saber compor uma alimentação, uma refeição equilibrada nutricionalmente. Então, como seria um prato, uma refeição equilibrada nutricionalmente de um vegetariano? Imaginem um prato. Dividam ele ao meio. Metade desse prato, ou seja, 50% dele, tem que ser de legumes, verduras e frutas. Pode ser legume refogado, verdura refogada, legume cru, verdura crua, salada, tomate, pepino, cenoura, abóbora, tudo que vocês quiserem. Um quarto desse prato deve ser de carboidrato, de qualquer tipo. Mas atentem-se, melhor carboidrato que seja um carboidrato complexo, que não vai dar um pico de glicemia, não tem um alto índice glicêmico e desregula a questão metabólica, de produção de insulina, etc. Então, ao invés de escolher um macarrão lá, refinado, né, um macarrão branco, ou uma batata frita, ou, sei lá, um pão, escolha um arroz integral, ou um trigo, uma cevadinha, né, ou cereais, aí que vem os cereais, ou os tubérculos. Então, batata doce, mandioca, mandioquinha, cará, inhame, tá? Tudo isso é carboidrato. Carboidrato de ótima qualidade, que tem que estar na alimentação vegetariana também. E aí, o outro, um quarto do prato, 25%, deve ser de proteína, seja ela um feijão, um grão de bico, leguminosas, né, de modo geral, tofu, tá bom? Então, isso é um prato vegetariano equilibrado nutricionalmente. E quanto mais colorido, mais rico nutricionalmente esse prato vai estar. Porque, gente, cada cor no alimento representa um tipo de vitamina diferente. Então, por exemplo, a abóbora, que é de cor laranja, assim como o mamão, nós nutricionistas, a gente sabe que é fonte de vitamina A. Porque todos os alimentos alaranjados têm vitamina A. Então, se você pensar que cada cor é referente a um tipo de vitamina, de mineral, e que quanto mais colorido for o seu prato, mais tipos de vitaminas, minerais, compostos bioativos vai ter no seu prato, mais saudável ele vai ser. Concordam? Então, pratos coloridos sempre. E nunca comam a mesma coisa todos os dias. Variem o máximo possível e priorizem os alimentos da época. Sejam alimentos sazonais, porque além de mais saborosos e baratos, eles também vão estar no ápice da composição nutricional deles, tá bom?
Então, olha aí quantas dicas eu já compartilhei com vocês sobre alimentação vegetariana. Ai, deixa eu ver o que mais que eu tenho que falar aqui para vocês, vendo minha colinha. Acho que eu falei do que falta, principalmente dos principais medos, né, que vocês têm. Quem quer ter uma alimentação mais vegetariana, já dei várias diquinhas práticas. Agora eu vou falar um pouquinho mais sobre suplementação para vegetarianos. Então, sobre a B12 eu já falei. É importante também, muitas vezes, não só para vegetarianos, a gente suplementar a vitamina D, tá? Porque hoje em dia a gente não toma mais sol, né? A gente passa protetor solar para tudo, aí entra no carro, vai para o trabalho, chega no trabalho, é tudo fechado, ar-condicionado, aí entra no carro, volta para casa, em casa também a gente toma sol. Então, quer dizer, a vitamina D, de origem, de fonte alimentar, ela também é de leite, derivados, etc. Então, é importante também suplementar a vitamina D, mas, reforço, vá até um nutricionista e veja qual é a melhor forma e também a quantidade, tá bom? Faça o exame, é um exame de sangue rapidinho, super fácil, para ver quanto tá a dosagem. O ideal é 55, tá bom? Só por curiosidade para vocês aqui. Outra suplementação que eu também costumo passar muito para os meus pacientes, não só os vegetarianos e veganos, que eu tenho bastante paciente vegetariano, mas para os outros também, dependendo da necessidade, é a suplementação de proteína, tá? Então, por exemplo, pessoas com mais idade geralmente têm mais dificuldade de digestão proteica, então naturalmente as pessoas diminuem a quantidade de proteína da alimentação de modo geral. Então aquela história de noite eu só como um lanchinho, eu só como um bolinho, uma frutinha, eu ouço muito isso. Eu só como uma frutinha. Gente, e aí, cadê a proteína? Né? E a proteína, pessoal, é muito importante para a gente construir células, músculo, cartilagem, tendões, receptores, hormônios. Ou seja, a proteína ela faz parte de tudo, no cabelo, tudo isso, pele, colágeno, né? Ó, pessoal preocupado aí com a pele que tá caindo, cuidado com a proteína, tem que comer proteína. E aí que eu entro com a suplementação proteica, que pode ser um whey protein de boa qualidade, mas também pode ser uma proteína de origem vegetal. Seja ela de arroz, seja ela de ervilha, seja ela das duas, uma combinação, né? Existem muitos suplementos hoje em dia que são de alta qualidade e que têm efeitos muito bons, tá? Então, não tenham medo da suplementação, ela, quando bem feita, bem orientada, ela é muito bem-vinda, mas sempre procurem um profissional para justamente passar para vocês. Ai, desculpa. Eu fico falando, aí tem uma hora que seca, né? Passar para vocês qual a suplementação mais adequada, tá bom? Então, olha quantos assuntos, né? Olha a discussão que a gente acabou de gerar aqui. Eu espero que eu tenha passado o máximo de informação possível, que eu tenha esclarecido um pouquinho esse assunto sobre vegetarianismo. Obrigada por vocês estarem aqui me assistindo. E qualquer dúvida que eu não consegui responder aqui hoje, na live ainda, mandem e-mail para o contato @carinamiller.com ou me mandem nas redes sociais. Eu sempre estou disponível para responder e para ajudar ao máximo quando vocês precisam, tá bom? Então vamos lá, eu vou ver se agora tem algumas dúvidas aqui. Vou começar pelo Instagram primeiro, porque eu fico nervosa que de repente ele me corta, fala que está acabando meu tempo. E aqui no meu canal do YouTube eu consigo falar mais tempo. Então vamos lá. Pessoal, quem tem pergunta sobre a dieta vegetariana ou vegetarianismo, qualquer coisa, por favor, mandem agora. Agora é a hora, tá bom? Essa provavelmente vai ser a última live da semana. Oi, Kelinha! Tudo bem, linda? Boa aqui, ó. Me perguntaram a diferença entre vegetarianismo e veganismo. Obrigada, que bom que você me lembrou, porque é importantíssimo esclarecer aqui. Qual é a diferença entre um vegano e um vegetariano? O vegetariano,
já falei as diferentes classificações, né? Vegetariano estrito, ovo-lacto vegetariano, ovo-vegetariano ou lacto-vegetariano. Mas o vegetariano estrito, que é aquele que não come nada de origem animal, nem leite, nem ovo, nem derivados, a diferença básica entre esse indivíduo e um vegano é que o vegano, ele adota um estilo de vida onde ele não só não come nada de origem animal, incluindo mel, porque isso inclui o trabalho e o sacrifício do trabalho das abelhas, mas além disso, além da alimentação, ele também não usa, por exemplo, nenhum artigo de couro, porque o couro vem da vaca. Então ele não compactua com sofrimento animal. Então, tudo que envolve sofrimento animal, ele não é adepto. Então, por exemplo, ele não vai em circo, se bem que circo hoje em dia nem existe mais, né, com animais, como existia antigamente. Mas, por exemplo, não vai em zoológico, né? Enfim, qualquer tipo de sacrifício ou de sofrimento animal que vocês possam imaginar, ele não se envolve. Então, é uma questão realmente, é um estilo de vida, uma questão, né, muito mais profunda e nobre, que não envolve só alimentação. Então, essa é a diferença principal entre o vegetariano e o vegano, tá bom? Então, é que tá muito popular o nome vegano hoje em dia, né? Mas o vegano, ele é muito mais do que só não comer nada de origem animal, tá? Ele adota isso para a vida dele, ok? O que mais, gente? Dúvidas? Vamos lá. O que mais? O leite de soja é fermentado quando compramos? Não. Então, sobre aquela orientação de soja que eu dei para vocês, leite de soja não está incluído, tá bom? O leite de soja, ele ainda tem muitos fatores antinutricionais, inclusive é bom evitar para criança, porque a soja, ela é muito similar ao estrogênio. Tem um componente da soja, e isso passa para o leite de soja, está incluído, né? Faz parte da composição do leite de soja, que ele mimetiza o hormônio estrogênio. Então, pode acarretar, não tem comprovação científica nenhuma, mesmo porque não tem interesse, né, de ninguém de comprovar isso. Mas, enfim, críticas à parte, o estrogênio em crianças, principalmente menino, pode exacerbar características femininas, né? Porque o estrogênio é um hormônio feminino que faz crescer o seio, né? Enfim, ou acelera a menstruação de meninas, né? Então, menstruação menarca, né? Precoce, enfim. Então, não é recomendado leite de soja, tá? Muito menos leite condensado de soja, pelo amor de Deus. Não vou nem falar sobre leite condensado de soja. O que mais, pessoal? Gergelim em grão, em tudo bem? Paty Andrade Machado, maravilhosa pergunta, obrigada. Gergelim de qualquer tipo, em qualquer lugar, sempre. Até na cabeça. Eu boto gergelim em tudo. Eu tosto um pouquinho na frigideira, faço um mix de sementes que eu coloco. Gergelim, linhaça, chia, semente de abóbora, semente de semente de abóbora, semente de girassol. Tosto rapidinho na frigideira assim, ela fica bem crocantezinha. Aí ponho num vidro, fecho. Faço bastante já de uma vez para durar a semana. E aí põe em cima de tudo, em cima de salada, em cima de iogurte, em cima de frutas, enfim, fica uma delícia. Além de ficar crocante, proteína, minerais, tudo de bom. E fibras, principalmente. Então, sim. Sandra, eu acho que é Sandra. Vegetarianismo engorda? Muito carb. Pois é. Aquela alimentação vegetariana que eu falei para vocês que não é equilibrada, que é a base de batata frita, pão, macarrão, pizza, enfim, né? Arroz. Realmente, essa sim engorda, mas é porque ela está desequilibrada nutricionalmente. Por isso que eu frisei tanto a questão de ter uma alimentação equilibrada, de ter a presença de proteína, de vegetais, né? De fibras, etc.
Então, o vegetarianismo. Por isso que hoje em dia tem se falado muito da dieta plant-based, que é a dieta baseada em plantas, que eu já vou falar na próxima live, tá? Aí já é bem diferente, porque é uma dieta baseada em plantas, mas de alimentos que não foram refinados, tá? Alimentos íntegros. Então, é essa grande diferença que a gente precisa prestar atenção. O que mais? Mandem perguntinhas para mim. Vamos lá. PVT ou PTS não são boas fontes para consumo, correto? Correto, Márcio. Márcio é meu paciente, esse aí já faz colado. Gente, proteína texturizada de soja não é legal. Carne de soja, tá? Então eu já falei sobre a soja, falei sobre o leite de soja, sobre a soja em grão, mas isso inclui também a carne de soja. Então tem gente que vira vegetariana e aí come carne de soja todo dia. Gente, a carne de soja é o que sobra do resto do que foi feito para a ração do gado. Aquilo que, tipo, iria para o lixo, os caras põem lá um monte de coisa e é totalmente indigesto aquilo. Aquilo atrapalha a absorção de nutrientes, pelo amor de Deus. Não comam carne de soja, tá? Isso é sério, não faz bem. Não é legal comer carne de soja. Evitem ao máximo. Cogumelo, boa pergunta, Sandra. Cogumelo é considerado proteína? Não! Não é. Muita gente acredita que é, né? Pela textura, porque a texturinha do cogumelo parece uma carninha, né? Mas não é, tá? O cogumelo, ele tem vegetal, mas ele é basicamente água e fibra. Ele não tem proteína, tá? Desculpa, pessoal que achava que cogumelo era proteína, mas só que não é proteína cogumelo, tá bom? Qual a melhor maneira de tomar sol? Kelinha, linda. Seguinte, melhor maneira de tomar sol. Eu não sou dermato, mas eu posso falar isso, porque a absorção de vitamina D inclui a especialidade da nutrição. É melhor a gente tomar no sol mais fraquinho, né, até as 10 da manhã e depois das 4 da tarde, mas daí já é a questão realmente dermatológica, que eu não posso entrar muito nesse mérito, pela questão da incidência de raio ultravioleta, etc. Mas 10 minutinhos por dia, gente. No peito do pé é uma região muito interessante de tomar sol, porque tem bastante circulação de sangue ali, né? Então, 10 minutinhos por dia já é o suficiente. Mas tem que ser todos os dias, tá bom? Alguma dica para quem faz exercícios? Alguma sugestão de alimento para antes e depois do exercício físico? Manu, seguinte, estamos falando de dieta vegetariana, tá? Então eu vou aproveitar essa sua pergunta para falar para os vegetarianos, o que comer antes, pré e pós-treino nos vegetarianos. Como eu já disse aqui para vocês sobre a suplementação nutricional, então é interessante sempre depois do exercício comer uma fonte de proteína, não só uma fonte de proteína, o ideal é comer carboidrato e proteína, de preferência um carboidrato complexo, né, de baixo índice glicêmico, de baixa carga glicêmica e associado a uma proteína. Então, um suplemento, por exemplo, uma proteína vegetal, de arroz, de ervilha, de ambas, batido com uma banana, por exemplo, e água, maravilhoso. Olha aí, a gente já tem o carboidrato da banana, que é um carboidrato bom, benéfico, e já tem a proteína do suplemento. Ou aquele lanchinho que eu falei para vocês, o biscoitinho de arroz com hummus, que o hummus é leguminosa, tem a proteína, e o biscoitinho de arroz tem o carboidrato do arroz. Então, sempre tentar juntar a proteína com o carboidrato. Agora, o pré-treino, antes do exercício, deve ser sempre um carboidrato, tá? Então, uma fruta com castanha, aí também já entra um pouquinho a proteína da castanha, as fibras, as gorduras benéficas, né? As gorduras poli e monoinsaturadas, que são ótimas para a nossa saúde. Que mais? Quem comer leite derivados, de repente, um iogurte, tá? Uma panquequinha de banana para quem comer ovo. Enfim, muitas sugestões, tá? Vou pensar aí num material para distribuir para vocês sobre pré e pós-treinos vegetarianos. Que tal? O que vocês acham? Mas tá aí algumas dicas, tá bom? Tem que sempre comer um carboidrato antes, preferencialmente de origem de índice glicêmico baixo, e uma proteína depois, tá bom? Até meia hora depois é o ideal.
Quanto tempo, para quem só tenho meses... ixi, quanto tempo? 10 minutos de sol, tá? Acho que eu já respondi a sua perguntinha. Sheila, vamos lá. Podemos tirar os óleos da refeição de pessoas com colesterol e deixar só o azeite na salada? Sheila, é o seguinte, os óleos refinados, eles devem ser reduzidos da alimentação como um todo, de um modo geral, tá bom? Os óleos refinados, então, ou seja, óleo de soja, de milho, de girassol, de canola, todos eles passaram por um processo de refinamento. Eles não são fontes de gordura saturada, porque eles são de origem vegetal, mas eles passaram pelo refinamento, então eles têm muitos componentes químicos tóxicos, tá bom? Então o azeite é a melhor opção sim. Por quê? Além dele não ter passado por esse processo de refinamento, ele é fonte de ômega 6, que é um ácido graxo essencial super importante, e ele é anti-inflamatório, tá? E ele também é fonte de gorduras monoinsaturadas, que são as gorduras benéficas, tá bom? Então, diminuir ao máximo as gorduras saturadas, que são as gorduras de origem animal, e os óleos refinados. Então, vamos lá. Recentemente, sem querer, tomei antibióticos. Minha digestão está um horror. Alguma dica com algum alimento para normalizar? Para não sair muito aqui do tema da live de hoje, que é sobre vegetarianismo, basicamente, aproveitando a sua pergunta, a dieta do vegetariano, esqueci de falar isso, mas é importantíssimo. A dieta vegetariana, quando bem executada, ela tem uma quantidade de fibras maravilhosa. Por quê? Se você come mais vegetais, seja ele qual for, legume, verdura, fruta, leguminosas, cereais, oleaginosas, tudo isso vegetal, né? Tudo isso é de origem vegetal. E todos esses alimentos contêm fibra. Então, quer dizer, se a base, ou melhor, se a sua alimentação é baseada nesses alimentos, a quantidade de fibra que você ingere é muito grande. E o que garante a nossa saúde intestinal é a quantidade de fibras que a gente ingere. Por quê? Porque as fibras são alimento para as bactérias benéficas do nosso intestino. E são as bactérias benéficas do intestino que vão regular a nossa saúde intestinal. Então, mais um fator positivo aí da dieta vegetariana. Então, o cogumelo entra nos 50% dos vegetais? Exatamente, Sandra. Uhul, super, muito obrigada. Não tinha ideia que dava resultado tomar sol no pé. Legal. Obrigada por ter respondido minha pergunta sobre exercício. Era isso mesmo que você respondeu, pensando no vegetarianismo. Ótimo. Quantas frutas e oleaginosas por dia? Sandra, isso aí é muito pessoal. Por isso que eu sempre vou falar, procure um profissional nutricionista, porque é o nutricionista aqui te pesando, sabendo todo o seu perfil, fazendo aquela anamnese que a gente fala, que vai saber te dizer quanto de cada nutriente você precisa. Então, o que você precisa provavelmente não é o que eu preciso ou o que o fulano precisa. Isso é muito individual. E a nutrição clínica funcional, eu sou uma nutricionista funcional, a gente acredita muito na individualidade bioquímica, ou seja, cada indivíduo tem a sua individualidade bioquímica, ou seja, você é diferente de mim, eu sou diferente dela e assim por diante. Gente, tá acabando meu tempo aqui no Insta. Quem quiser continuar, chega aqui pro meu canal do YouTube, tá bom? Muito bom isso do pré e pós-treino para vegetarianos. Que bom que vocês gostaram. Obrigada, gente, pela presença de vocês aqui comigo hoje. Eu vou encerrar porque realmente já deu 1 hora. E eu quero dizer que eu estou muito grata de vocês estarem aqui comigo. Espero que eu tenha ajudado vocês aí a ter uma alimentação e uma vida mais saudável e plena. Um beijo grande e até a próxima. Tchau! Adoro esses coraçõezinhos. Então, vamos lá, né, pessoal? Vamos continuar aqui, já que o Instagram, infelizmente, não deixa fazer mais do que 1 hora. A gente continua aqui, né, no meu canal do YouTube, mas não por muito tempo. Eu vou só ver as perguntinhas que apareceram aqui. Desculpa, pessoal, que tá no meu Facebook
que está no meu canal do YouTube. Eu abandonei vocês um pouquinho, mas é porque realmente esse Instagram me deixa nervosa e eu quero terminar lá logo para não ficar assim aflita. Oi, pessoal, Leandra, Luninha, querida, que está aqui comigo. Pessoal aqui do canal, tem alguma pergunta que ficou faltando, alguma dúvida? Pessoal aqui do Face, alguém? Vamos lá, vamos ver se tem. Oba, um monte de coraçãozinho, um monte de joinha aqui no Face. Obrigada, gente. Que bom, Manu. Manu estava aqui comigo também. Adorei. No canal, no Instagram e também no Facebook. Bom, acho que não tem perguntas, né, pessoal? Então é isso. Vou encerrar a nossa live sobre vegetarianismo. E é isso. Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau!